Olá amigos, irmãos e visitantes do canal Alisson Dias. Hoje eu quero fazer um vídeo bem diferente. Um vídeo bem explicativo, não estou nem me importando com a bagunça aí atrás. Quero fazer um vídeo mais descontraído, um vídeo mais fácil de vocês entender. Quero que vocês absorvam o máximo dessa mensagem. Então o vídeo hoje não vai ser tão técnico, não preparei um roteiro, vou falar aqui de voz aberta, preparei pouquíssimas passagens bíblicas para que vocês possam ter maior entendimento. Mas por que isso? Porque como vocês sabem, né, estamos estudando Apocalipse capítulo por capítulo. Aí começamos lá, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, sempre aquele melzinho na chupeta, fácil de entender, fácil de interpretar. Fomos indo, 10, 11, 12, e agora nós chegamos no capítulo 17, a grande prostituta ou a grande meretriz. E quando a gente chega nesse capítulo, agora sim a gente começa a ter muitas dificuldades, são muitos métodos de interpretação, muitos meios de interpretação, e eu percebi que muita gente ficou com dificuldade. Então, eu não posso soltar o capítulo 18 sem antes falar o que eu tenho para falar para vocês, sem que vocês tenham aí uma melhor visão, uma melhor percepção das coisas, tá bom? Quem é essa mulher de Apocalipse 17? O texto já deixa bem claro no seu último versículo do capítulo 17 que ela é uma cidade que reina sobre os reis da terra. Muito bem. E que está embriagada do sangue dos santos. E eu não disse quem era a cidade. Eu deixei no ar. Para quê? Para ver qual seria a reação das pessoas, qual seria o palpite. E o palpite da grande maioria foi: é Roma, é o Vaticano e tal. E muitas pessoas até discordaram de mim, mas eu quero mostrar para vocês muitas coisas que você precisa saber antes de você chegar a tomar essa conclusão. Primeira coisa, existem escolas de interpretação da Bíblia. Tem a visão preterista, as principais eu vou falar: preterista, historicista, futurista. Essas são as mais usadas. Qual linha dessas você segue para interpretar a Bíblia? Você já pegou todos os pontos principais da escatologia para colocar à prova essa linha de pensamento, ver se ela é coerente sempre, ou se ela falha em alguns pontos, se ela tropeça em alguns pontos? Você já viu os maiores acertos, os maiores erros desse tipo de interpretação? Com certeza a maioria não viu. E às vezes a pessoa segue um pregador aqui, outro lá, mas ela não sabe se ele é preterista, se ele é historicista, se ele é futurista, e vai seguindo, vai misturando tudo. O que acaba é que na grande maioria das vezes todos são nenhuma coisa nem outra. São todos aí, eles unem todas as coisas, tá? Eles ajuntam tudo num balaio só, interpretam um pouco daqui, um pouco dali, e fazem grande confusão e não entendem nada. Então eu quero explicar para vocês. O que é o preterismo? O preterismo é aquele interpretação que diz que todos os acontecimentos de Apocalipse, todas as profecias ali de Apocalipse, já se cumpriram lá na época da primeira igreja, né? No primeiro século, segundo século. Ali já aconteceu tudo. O anticristo eram os imperadores romanos, o falso profeta eram os profetas pagãos que faziam o povo adorar os romanos, os imperadores romanos, e essa grande prostituta era Roma e tal, papapá. Quem que é adepto dessa visão? Uma grande maioria são os católicos. Por quê? Porque a visão tradicional do povo hoje é ver a grande prostituta como Roma. E a Igreja Católica ela diz: sim, é Roma essa grande prostituta, mas é lá do passado. Mas como é que tudo já aconteceu? Onde que foi o milênio? Cadê que a igreja está reinando? Cadê que o falso profeta já foi jogado, Satanás amarrado por 1000 anos? Cadê tudo isso? Então a gente já vê tanta incoerência. Mas, pro lado deles é bom. Qual que é a segunda visão? Historicista. O que é historicismo? É procurar pontos na história de acontecimentos já da escatologia. Então quer dizer, o livro de Apocalipse para o historicista, em partes ele se cumpriu, em partes ele não se cumpriu. Então eles começam a marcar a data. A lua de sangue já aconteceu. Que mais? O primeiro selo já abriu. Não, já abriu até o quarto. Não, já tocou 2 trombetas. Não, já tem até uma taça derramada. E eles ficam marcando data.
E qual que é o perigo disso? Cristo falou que o dia e a hora ninguém sabe, mas de tanto procurar na história datas, eles acabaram até marcando data da volta de Cristo várias vezes e foram frustrados em todas as vezes. Eles confiam na história humana para poder embasar a história bíblica, né? E isso aí é um erro muito grande. Usar os livros de história, comparar eles com a Bíblia e querer comparar a Bíblia, que é um livro de verdades, com a história humana que é corrompida. A história que te contam muitas vezes não é verdade. Aí está o erro do historicista, que é uma prova de que a história que você conhece nem sempre está certa e na maioria das vezes ela está errada. A gente vê o que aconteceu em 64 aqui no Brasil. O regime militar. A esquerda diz que foi uma ditadura. Mataram, judiaram, não sei o que, tomaram o poder à força, foi um golpe. O golpe de 64. A direita não. A direita diz que os militares salvaram o Brasil de uma ditadura comunista, que ele ia se tornar isso. Então tem esses dois lados da história. Imagina esse povo que fica comparando as profecias bíblicas com a história que eles têm aí. Contada pelos homens, contada um pouco pela Igreja Católica, contada um pouco por um país ou por outro. Não dá. E qual é a linha de interpretação que eu sigo? A minha linha de interpretação é futurista. E como é que pensam os futuristas? Livro de Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3, já são assuntos que foram cumpridos. Já se cumpriu no primeiro século. 5 em diante é pro futuro. 4, 5 em diante é pro futuro. Então nada disso aconteceu. Então nós vamos ver essas coisas pensando lá na frente. Esquecer o hoje, vamos pensar lá na frente. Tem elementos de hoje que podem aparecer nesse tempo? Tem sim. Mas não é uma certeza, porque é coisa para o futuro. O futuro pertence a Deus, não a mim. Mas Deus revela uma parte do futuro nas Escrituras. Mas nós vemos como Paulo fala, em espelho, polido. Muito bem, pensando nisso agora, eu quero falar para vocês de um outro assunto, que vai no final se encaixar com aquilo que nós vamos estudar hoje. Vamos falar do plano de Deus para esse mundo. O plano de Deus de redenção, de salvação, o plano de Deus de estabelecer o seu governo nessa terra. Como o nosso Senhor Jesus Cristo disse, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Como é que é isso? Como é que funciona? Nós temos 3 pessoas da Trindade. Deus o Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus o Pai, a figura oculta, mas que é o Todo-Poderoso, e o de Revavirê, o Eterno, o Altíssimo. Esse é o Deus o Pai. Sua habitação é lá nas alturas, onde o homem nenhum pode alcançar. O que Deus o Pai, o Todo-Poderoso, faz? Ele envia para essa terra o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E o seu Filho vem fazer o quê? Ele vem morrer pelos pecadores, pagar pelos nossos pecados. Ele angaria uma legião imensa de seguidores, de adoradores do seu nome, de pessoas que obedecem aos seus mandamentos. Ele volta para junto do Pai. Mas antes de voltar, é confiado a ele todo o poder e autoridade no céu e na terra. Jesus mesmo disse com a sua própria boca: todo o poder e autoridade me foi dado no céu e na terra. E ele volta para junto do Pai. Quando ele está junto do Pai, o que ele envia? Que está na terra hoje? O seu Santo Espírito, o Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje ele trabalha para quê? Para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então o Espírito Santo ele é o marqueteiro, né, de Jesus Cristo. Ele fica trabalhando nos corações, convencendo as pessoas a se juntarem. Esses 3 são a mesma pessoa, esses 3 são Deus. Eu acredito na doutrina da Trindade, da Santíssima Trindade. Porque de maneira alguma eu acredito que eu vou ser salvo por uma criatura. Se Cristo é uma criatura, ele não tem poder para me salvar. Cristo é Deus, porque só Deus pode salvar, certo? E esses 3 conseguem o quê? Uma noiva. Que noiva é essa? É a igreja de Cristo. É a igreja, é a noiva. E a noiva está aqui, na terra,
E o seu noivo Cristo está lá no céu, lá em cima. Eles estão separados. E eles estão esperando o grande momento de se juntar o noivo com a sua noiva. E é assim que nós vemos aí todo o Novo Testamento permeado com estes ensinamentos. Por que eu falei isso? Porque Satanás, desde o princípio, ele sempre quis se igualar a Deus, ele sempre quis ser igual a Deus. Então, nós vimos no capítulo 13 dos nossos estudos, se você não viu, vai lá ver, capítulo 13, nós vimos que Satanás ele tenta copiar a Deus sempre. Então, no capítulo 13 nós vemos o quê? Um dragão. E o que o dragão faz? Ele chama uma besta que sobe do mar. Depois ele chama outra besta, uma besta que sobe da terra. Então o dragão é Satanás. Satanás, ele quer ser essa figura oculta que não aparece e ele quer dar todo o poder para o seu escolhido para que reine sobre toda a terra. Quem é o escolhido? O anticristo. Então Satanás quer se passar uma cópia bem fajuta de Deus o Pai, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Santo, o Intocável, o Eterno. Ele quer se passar por Deus. O anticristo, ele quer se passar por Jesus. Ele quer ser o rei dessa terra. Ele quer receber toda a autoridade do dragão. Como Cristo recebeu toda a autoridade do Pai. E ele faz todo o mesmo processo. Nós vimos no capítulo 13 que o anticristo ele forja a sua morte e ressurreição. É falso. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Mas ele faz de uma forma enganosa. Ele faz morte e ressurreição. Ele consegue também um grande reino. E ele também tem ali quem vai fazer o seu marketing, o seu marqueteiro. Quem é? A besta que sobe da terra, o falso profeta. Está aí a trindade satânica. Dragão, Satanás. Besta que sobe do mar, anticristo. Besta que sobe da terra, falso profeta. E onde entra essa grande prostituta nessa história? É a noiva do anticristo. É a noiva do dragão. É isso. É tudo uma cópia, mas uma cópia bem fajuta. E quando você vem pegando todos esses elementos e vem estudando Apocalipse de forma linear, porque as pessoas vão saltando. Elas vão lá nos capítulos que mais lhe interessam, elas querem fazer adivinhação, elas querem entender as coisas sem entender desde o começo. Quando você pega de uma forma linear, como nós estamos fazendo, capítulo 1, 2, 3, tal. Quando você chega aqui, você tem um entendimento diferente da maioria. Entende? Porque hoje existe a interpretação eclética. Você não vai encontrar alguém que é preterista raiz, desde o começo. Não, já cumpriu. É como você falar para ele assim, então Satanás está preso, está aprisionado? Onde que foi o milênio? Ah, mas isso aí é do futuro ainda. Opa, então você não é preterista. Preterista já aconteceu. Aí você pega o historicista, é a mesma coisa. Historicista, tudo tá na história, Aí quando você pergunta para ele, mas e as taças, aquelas calamidades, o abalo cósmico, aqueles furacões, chuva de saraiva de pedras misturado com fogo, o mar transformado em... isso é pro futuro. Ué, mas você não é preterista? Acha isso na história? Então o futurismo, não. Futurista tem que ser como eu. Futurista raiz. É futurista sempre. Então essa mulher, ela aparece no final da história. E o próprio capítulo aqui nos dá, né, esse respaldo. No versículo 1 diz que: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Então, essa condenação dela, que esse personagem, a grande prostituta, ela está aparecendo o quê? No final da grande tribulação. Porque as taças são eventos catastróficos sem igual, sem comparação na história da humanidade. E são coisas que o preterista concorda, o historicista concorda que são coisas para o fim do tempo. Nos últimos tempos, nos últimos acontecimentos. Então essa mulher está nos últimos acontecimentos. Então você olhar para uma cidade hoje, você olhar para uma religião hoje e falar assim, ó, eu tenho certeza que é. Você corre o risco de se enganar feio, assim como aqueles que marcaram a data da volta de Jesus erraram feio tantas vezes. Assim como aqueles que falaram que Hitler era o anticristo, Mussolini era o anticristo, o imperador chinês não sei qual era o anticristo e erraram também. Então você tem que estar de olho nos sinais
e sabendo que, peraí, a minha capacidade é limitada, a minha visão é só até ali. Eu não tenho a visão do Senhor que é infinita e é ampla e contempla todos os acontecimentos do passado, presente e futuro. Calma! Tenha calma. Então, essa mulher é para o futuro. Então, é errado você já ir dando nomes, citando nomes. Calma, vamos estudar com cuidado as profecias. E ela é uma sátira da Igreja de Cristo. A noiva de Cristo é a tão desejada que está aqui na terra hoje, buscando adoradores, convidando várias pessoas para participar desse casamento, para participar desse reino, para ir morar com ele, certo? E essa grande prostituta é uma sátira disso. O anticristo também vai reunir uma grande multidão de seguidores, que como no capítulo 13 dizem, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Adoram, ficam maravilhados com o poder do anticristo. É a mesma coisa da Igreja de Cristo. E diz o quê? Poder e localização. Essa grande meretriz, ela tem poder e ela tem localização. Capítulo 1, versículo, o finalzinho. Vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Que são essas águas? Povos, nações e línguas. Então ela tem uma localização, é terrena, é aqui na terra a localização dela. E ela está sentada sobre muitas águas, ela tem poder sobre muitas nações. Então ela é um ponto geográfico no mapa. E ela terá poder que hoje não tem. Poder sobre todas as nações. Muito bem. A atuação dela, versículo 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. A noiva de Cristo, o que ela faz hoje? Ela prega o evangelho, ela leva a palavra do seu noivo e ela convida todos para fazer parte desse reino. A grande prostituta será a mesma coisa. Porém, nós, a noiva de Cristo, pregamos a palavra de Cristo, levamos ao nosso noivo com verdade e com justiça. Essa não. É com o vinho que embebeda. Ela embriaga as pessoas para que elas entrem nesse engano sem se perceber, com a sua consciência reduzida. Nós não. Nós falamos com verdade e com justiça. Mas essa é a forma de pregar o evangelho dela. Com mentira, com enganação, com o vinho da sua enganação. Ela embebeda. Ela diminui a consciência das pessoas para que não percebam a realidade de fato e que se seduzam, sejam seduzidos por ela. Assim como os jovens fazem hoje, né? Eles querem manter um relacionamento, né, com uma pessoa, então eles vão lá e embebedam para facilitar, para diminuir a dificuldade de se conquistar aquilo que eles desejam. Essa é a mesmo poder de atuação, imitando também a noiva de Cristo, mas a noiva de Cristo ela seduz, né, com a palavra da justiça, com verdade e com justiça. Ela convida com verdade. Muito bem. Poder que ela domina. Versículo 3, ó. E levou-me a um espírito no deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Quem é a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres? É o anticristo, capítulo 13 de Apocalipse. Facinho. Sem dificuldade de interpretar disso. Então, o anticristo, essa mulher estava montada sobre ele. Que mulher é essa? Essa mulher, no versículo final aqui, versículo 18, diz, ó, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. É uma cidade. E a discussão é, que cidade é essa? Eu não falei, vou falar depois. Mas vocês precisam saber que essa mulher é uma representação da noiva de Cristo. Uma representação. Sabendo isso, vai ficar mais fácil de vocês entenderem que mulher é essa. Certo? E ela está sentada sobre o anticristo. O anticristo, então, ele tem o seu poder centrado nessa mulher, que se localiza no meio de todas as nações e dominando sobre todas elas. Aí eu te pergunto, onde vai ser o reino do anticristo? Vai ser lá no Vaticano que ele vai reinar? Ele vai sentar no trono do Papa? Ele vai reinar lá em Washington, nos Estados Unidos? Ele vai reinar em Brasília, no Brasil? Ou ele vai reinar lá na poderosa Rússia? Ou na poderosa potência comercial, a China? Você sabe? Se você não sabe, você vai saber depois, tá? Muito bem. Ela está assentada, então os dois estão juntos. Eles não podem ficar separados. Então essa cidade, que é a grande prostituta, ela tem que estar unida com o anticristo. Eles têm que estar no mesmo lugar. Localização geográfica e uma pessoa física, tá? Tem que estar junto.
ela persegue e mata os santos. Versículo 6. E vi a mulher que estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo eu-a, maravilhei-me com grande admiração. Então, essa mulher, ela oferece o vinho, que embebeda, que engana, que seduz para que eles se deitem com ela, se prostituam com ela. Ela oferece esse vinho. Mas a noiva verdadeira de Cristo, ela se recusa a tomar esse vinho. Não, eu sou da justiça, eu sou da luz, eu não tomo isso não. Eu conheço. O meu noivo já me avisou quem é você e qual é a bebida que você serve. Eu não bebo desta bebida, eu não serei enganado. E o que ela faz? Você não quer beber meu vinho? Não. Então eu vou beber seu sangue. Ela mata, ela persegue. E onde vai estar o centro da perseguição do anticristo no mundo, no tempo dele? De onde vai sair a ordem para matar os cristãos, aqueles que rejeitarem a se embebedar com o vinho oferecido pela grande prostituta? Aonde vai estar? Eu te pergunto. A resposta é no capítulo que vem. Mas você já tem uma ideia. Você já conhece um pouco das escrituras, das profecias, você já ouviu falar. Então tudo isso tem que estar ligado. Não pode ir separando as coisas. Então tudo isso é uma coisa para o futuro. Mas Deus está apontando para nós de forma fácil. Se você deixar de lado os preceitos que você aprendeu, se você criar uma linha, se você seguir uma linha de interpretação sempre, do começo ao fim, você vai chegar nesse entendimento. É por isso que eu cheguei nesse entendimento. Porque eu vim seguindo uma linha de raciocínio do começo ao fim. E a minha linha de raciocínio está aqui, ó, na Bíblia. E eu vou provar para vocês, quando eu apresentar essa cidade, vou provar para vocês, dentro da Bíblia, que sim, tem a ver aquilo que eu estou falando. Muito bem, ela tem autoridade sobre os povos. O anticristo ele vai reinar de uma cidade, porque ele é um homem, ele é físico, igual eu, igual você. E ele reina de uma cidade. E a cidade que ele reina é a grande prostituta. E lá vai estar reunido o povo que vai adorar ele, os seus amiguinhos. Ali ele vai chamar os chefes do povo, os príncipes dos povos, para ter um cargo no seu governo. Coisa que a gente vê facilmente no Brasil. É ou não é? O que o povo, o que os políticos aí, pelo menos até agora, sempre fizeram? Te dou um presente em troca de poder. Há um cargo político para você, te dou uma direção de uma estatal, te dou um ministério em troca do seu apoio. É a mesma coisa. E a grande prostituta ela vai trocar presentes com 10 grandes reis da terra. Aqui, ó, versículo 12 e 13. Ó. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberam poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. E estes têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Então esses reis têm a mesma ideia, o mesmo intuito de entregar todo o poder a ela. Muito bem. Que cidade é essa? Será que vai ter uma cidade só que vai ser a capital mundial do governo anticristo? Tem. É essa mulher. E lá, nessa cidade, estará reunida a noiva do anticristo, a noiva do dragão. Todos os seus seguidores. E de lá sairá a ordem para matar aqueles que recusarem a beber o seu vinho. Então, o capítulo 17, se você não viu, veja o estudo aí, ele trata disso, de apresentar essa mulher. Como ela age, o que ela fala, o que ela faz, a sua prostituição, a sua enganação, quem é ela. E o capítulo 18 mostra a sua destruição. E vamos dar só um pequeno spoiler de como vai ser a destruição. Né? Ó, versículo 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Então, no próximo estudo, se Deus me permitir, quero soltar ainda essa semana, nós vamos ver quem é essa cidade. Porque essa mulher, essa prostituta, é uma cidade de onde o anticristo reina. E de lá, todo o poder é concentrado no mundo. Lembra da Torre de Babel? Queriam concentrar todo o poder num mesmo lugar, levantaram uma torre, Deus confundiu a língua e espalhou eles por todo o mundo. É a nova Torre de Babel. Eles vão tentar reconstruir de novo, centralizar todo o poder num ponto só. Só que dessa vez Deus vai permitir. E eles vão conseguir alcançar todo o poder político do mundo vai ficar ali. Todo o poder militar do mundo vai ficar ali,
todo o poder religioso do mundo vai estar ali. E esses 3 poderes juntos, eles serão imbatíveis, até o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo há de os julgar. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que você tenha entendido um pouco mais de detalhes sobre este assunto. E até o próximo vídeo. Espere aí pelo capítulo 18. E eu convido você a clicar nos links aqui embaixo para começar, se você não começou ainda, começar a estudar Apocalipse do capítulo 1 até em diante. É simples, mas é de coração. Tô dando o meu melhor, me esforçando para dar o melhor e passando para vocês com sinceridade aquilo que Deus me revela, passando de vocês da forma mais clara possível e com toda a sinceridade. E onde eu errar, podem ter certeza que nunca terei medo de me corrigir. Muito obrigado.